Olá, eu sou Luciana Ramos, que bom que você chegou aqui no meu canal no YouTube, Sementes, Raízes e Frutos, nesse estudo do livro do profeta Oséias, é o 6º vídeo. Se você não viu os anteriores, eu convido você a procurar aqui depois e assistir. Tenho também um podcast de mesmo nome aqui do canal, Sementes, Raízes e Frutos. Você encontra no Deezer, Spotify, no SoundCloud, na Aurelo. Lá eu estou disponibilizando o estudo do Sermão do Monte. Me segue também no Instagram, lucianaramos.sementes. Lá eu dou muita dica de leitura, material bom para a gente crescer no conhecimento de Deus. Produzo também alguns textos no meu blog, mas a partir do Instagram, lá na bio, naquele link que fica na bio, né? Você acessa tudo que eu tenho produzido como meio de aproximar você do texto bíblico, de ajudar no seu crescimento espiritual, com esse conteúdo que eu produzo. Espero que de alguma forma isso aconteça. Esse é o meu único objetivo aqui. Também disponibilizo meditações. Ontem eu coloquei uma aqui no Instagram, e aqui no YouTube e também lá no Instagram. Enfim, espero que você possa acessar pelo menos parte desse material e ser enriquecido através disso, tá bom? Bom, Oséias, capítulo 3, um capítulo muito pequeno, pequeno mesmo, mas como eu tenho repetido, o texto de Oséias é forte, bonito, cativa a nossa atenção em relação ao tipo de amor que o nosso Deus tem por nós. Esse tempo todo é revelado aqui na fala, né, na revelação de Deus ao profeta Oséias. Então, eu acho que é um texto que nos inspira muito, nos comove, nos constrange em relação ao amor de Deus. Então, Oséias 3, capítulo 1, versículo 1. Então o Senhor me disse: vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. Então a gente viu no primeiro capítulo uma narrativa na terceira pessoa, né, que diz: o Senhor começou a falar a Israel e disse a Oséias: vá e case-se. Aqui é diferente, é o próprio Oséias dizendo, né? O Senhor me disse: vai e ame sua esposa. Vai lá, de novo, ainda que ela cometa adultério. Desde o início isso foi revelado, né, a respeito do tipo de relação que esse homem teria com essa mulher, nesse retrato dessa relação de Deus com seu povo. Vai lá e ame-a com um amor perdoador, redentor, porque esse é o amor que eu tenho pelo meu povo, meio de revelar a mensagem então de Deus, a forma como Deus ama. E como a gente sabe, né, o amor não é sobre sentir apenas, ainda que o amor promova, né, ainda que a gente perceba no corpo o amor, mas não é apenas sobre isso. É sobre movimentos, é sobre ação, é sobre decisão que a gente toma. E aqui o texto diz, né, que Oséias foi naquele primeiro momento e se casou. Aqui ele foi e amou. Por que a gente pode dizer que ele amou? Porque assim eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Ele pagou o preço para resgatá-la. Por que resgatá-la? Porque provavelmente essa mulher desordenada, como a gente já viu, por isso que é importante você voltar aos outros vídeos, correndo atrás de comida, bebida, roupa, ela se colocou em situação de dívida e precisava então ser liberta. Provavelmente se tornou escrava por dívida, e ele vai lá, paga o preço do resgate de uma mulher adúltera, de uma mulher que não correspondia ao seu amor, que lhe deu filhos ilegítimos, como a gente percorreu já por aqui, mostrando que o amor de Deus é custoso, mostrando, né, esse amor redentor que se move na direção de resgatar, de redimir, de libertar da escravidão. Oséias então segue o amor de Deus, né? Segue o exemplo do amor de Deus, se move na direção e ama aquela mulher. Eu trouxe aqui um trecho do C.S. Lewis falando nos Quatro Amores sobre
a vulnerabilidade, né? Esse lugar de vulnerabilidade que a gente fica quando ama. Ame alguma coisa, seu coração certamente ficará apertado e possivelmente partido. Se quiser um coração intacto, não o ofereça a ninguém. Tranque-o de forma segura num caixão seguro, inerte e sem ar, e ele mudará. Não será mais quebrado, tornará inquebrável, impenetrável e irredimível. Falando então dessa vulnerabilidade do amor. Ame com insistência, ame até as últimas consequências, nesse paralelo com o amor de Deus. E aí o texto segue. Então eu lhe disse à mulher, você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém, e eu também esperarei por você. Há aqui uma disciplina, né, termos para essa reconciliação, haverá um abster-se que tem sua ideia completada no texto que vem a seguir. Isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei, nem príncipe, sem sacrifícios, nem colunas sagradas, sem sacerdotes, nem ídolos. O objetivo da abstinência, né, aquela abstinência que ele propõe na relação, do casamento, era profetizar quanto ao que aconteceria em relação à nação. Isso mostra, né, que a nação ficaria sem meios, sem muletas, né, do governo, da religião, fala aqui, ó, sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios, nem colunas sagradas, nem ídolos, tudo seria tirado, todas as muletas, né, e Deus apenas, né, a relação seria somente entre o povo e Deus, essa relação de dependência de Deus e de mais nada, de nenhum outro meio. Remete também a uma questão que a gente já viu sobre o exílio ser esse lugar de cura, né, sem rei, sem ritual, né, sem cerimonial, sem religião, o exílio como esse lugar de disciplina e de cura, num contexto onde eu já disse lá no início, de uma nação experimentando grande prosperidade sob o governo de Jeroboão II. Então, essas profecias de Amós e de Oséias pareciam uma realidade muito distante. A gente pode trazer até um pouco aquela questão de Noé profetizando sobre chuva no meio de uma seca, de uma falta de chuva total, e ele profetizando sobre um dilúvio, né? Aqui a gente está falando de uma nação próspera, o período mais próspero dessa nação, e dois profetas, né, falando a respeito de um tempo onde todos esses meios onde eles se apoiavam, e a gente viu anteriormente a questão de quebrar o arco, de quebrar essa dependência do seu poderio militar, quebrar a dependência de qualquer tipo de religião alternativa que eles tinham desenvolvido. Enfim, tudo isso, ter esses meios retirados, parecia coisa muito distante, muito impossível de acontecer. Mas ele estava dizendo aqui, profetizando, que assim como na relação do casamento dele, ele ia abster-se de se relacionar com a esposa, e a esposa também com ele, a nação também passaria por esse tempo de exílio, né? De não ter meios em que se apoiar. Bom, todos esses meios, né, governo, religião, haviam sido corrompidos, né, porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos, tem a tendência de tornar coisas boas e que são apenas para uso em essenciais, e quando torna essas coisas essenciais, o que acaba acontecendo é que o homem infringe princípios para honrá-las, né? Isso a gente pôde perceber naquelas emoções incontroláveis de Gomer, como a imagem dessa nação, revelando essa obstinação e a busca por uma estabilidade, por uma permanência fora de Deus. Só que depois desse período de exílio, depois desse momento, né, de abstinência, depois de não ter mais muletas nem meios, depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor seu Deus, e o descendente de Davi seu rei. Naquele tempo tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade.
lembre-se que Oséias está falando para o Reino do Norte. Quando ele diz aqui, né, naquele tempo, o povo retornará, buscará o Senhor, seu Deus, e o descendente de Davi, seu rei, ele remete àquela ideia de um reino anterior unificado, né? Quando aqui a gente já vive uma divisão. Então, buscar Davi é render-se a um governo do qual eles haviam se separado. Isso aconteceu no primeiro momento, no momento, né, mais próximo ali da profecia, quando o Reino do Norte é invadido e destruído, e muitos daqueles, né, habitantes do norte se refugiam no sul, né? Mas isso é um tornar-se, um voltar-se para Deus e para o seu governo, como ele expressa aqui, numa postura de reverência que esse povo não era capaz de fazer. Esse tornar-se, né, exigia, precisava, demandava uma cura, e Deus mesmo teria que carregar essa transgressão para que a nossa perversidade fosse corrigida, para nos fazer capazes de voltarmos, né, a vivermos debaixo do seu governo, debaixo do reino do descendente de Davi, que nós, claro, né, isso remete lá no fim, numa profecia mais adiante, a Jesus Cristo, filho de Davi. Então é Deus reunindo debaixo do seu governo, né, o seu povo, rendidos em toda reverência e amor. Naquele tempo tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. Então Deus reunindo, né, o seu povo e numa mudança extraordinária, né, de submissão, de temor que antes não havia. Aqui mesmo, para ficar no capítulo 3, anteriormente, ele diz que o que acontecia com esse povo, lá no início do texto do capítulo 3, que isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses, e sinta prazer em lhes trazer oferta. Essa situação de um coração idólatra, né, que sente prazer em receber da mão do próprio Deus o que ele provê. Ai, uma moto passou. O que ele provê e dedicar a Deus seria transformado numa postura de poder voltar-se para o seu governo, render-se ao seu governo de forma totalmente reverente e entregue. Olha essa mudança, né, que só o próprio Deus pode realizar, nos resgatando, pagando esse preço de resgate. Eu trouxe aqui uma frase do John Goldgay em seu livro Teologia Bíblica, que ele diz: o amor de Deus se manifesta em sua preocupação de nos vivificar. Isso mostra que a criação original da vida foi um ato de amor divino. Então é um texto pequeno, mas que revela tanto do amor de Deus, revela essa, como diz Paulo, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Os meios de Deus de fazer, né, os caminhos de Deus para restaurar essa relação quebrada entre o homem e ele. Esses caminhos que ele usa a vida do profeta para revelar através de um casamento, através de uma relação adúltera, através dessa figura dessa mulher obstinada, né, desorientada. Mas, como desde o início a gente tem visto, mostrando toda a intenção de Deus em permanecer amando o seu povo, mas um amor que transforma, regenera, liberta, que se torna capaz, então, né, tornando o homem capaz de corresponder ao amor que tem recebido. Essa é a obra que Deus tem feito por nós, né? Fez em nós, nos colocar nessa condição de corresponder ao seu amor, de ler um texto desse e se comover, de ler um texto desse e entender que obra foi essa espiritual que Deus fez
e que me transformou dessa forma, a tal ponto de estar aqui com todo prazer em ler, em compartilhar esse tipo de verdade, porque de fato é a verdade que muda tudo a respeito, né, de como a gente enxerga a vida, de como a gente vive os nossos dias, para que fomos feitos, enfim. Termino aqui esse capítulo 3 de Oséias, incentivo você a continuar acompanhando, porque eu acho que você sabe o porquê, eu não preciso explicar, né, do valor que tem você poder ouvir sobre o amor de Deus por você, que isso, como eu disse antes, a diferença que isso faz na sua vida, a forma como constrói em cada um de nós a nossa identidade. Aquele paralelo de Jesus no seu batismo, ouvindo, esse é o meu filho amado, eu me agrado nele, dele. Isso é coisa que a gente precisa ouvir também do nosso Pai, de que Ele nos ama, que Ele se agrada de nós, né? Isso daí traz para a nossa vida potência, traz para a nossa vida entrega, traz para a nossa vida essa percepção de dias vivido. E aí eu vou falar de um livro que eu estou lendo num grupo de leitura, que é a Liturgia do Ordinário. Ela fala exatamente isso, de uma realidade comum vivida debaixo dessa perspectiva, né? De que eu sou amada. Eu começo o meu dia, esse livro ela faz isso, ela pega um dia de coisas comuns, de acordar, escovar o dente, o engarrafamento, coisas comuns, e mostram como, nesses dias comuns, a gente pode viver a vida com Deus. Te espero no próximo vídeo, te espero lá no podcast, no Instagram, e que Deus abençoe você.